Olá, queridos, olá, amados da minha vida, da minha alma, irmãos na fé em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. É um imenso prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos terminar, hoje é o dia do final do nosso estudo sobre um grande tabu nas igrejas, que é o sexo. Mas vamos falar abertamente aqui de 4 tipos de sexo através do estudo do pastor Antônio Júnior, que eu agradeço, um pastor abençoado, está aqui no YouTube também, muita gente, mais de 10 milhões de inscritos. Espero um dia chegar lá. E vamos começar aqui, né? Que Deus abençoe a nossa fala e nós vamos dar início à continuação do outro vídeo. Na continuação nós falamos, deixa eu retornar aqui. Paramos aqui no que fala de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que está escrito assim, mas isso quer dizer que todos nós estamos condenados a trair? De modo algum. É aí que você deve aprender uma lição muito importante. Quem ama a Deus e o seu cônjuge foge da aparência do mal e não confia em sua própria força. Se você está lendo esta mensagem e percebe que está sendo tentado, tome cuidado e nunca pense que é forte o bastante. A Bíblia diz: aquele que está de pé vigie para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aí agora continuando de hoje. Então busque conversar mais com seu companheiro ou companheira. Tente resolver o problema ao invés de fugir deles. E principalmente, tenha o temor de Deus. Muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo dele. Mas não é nada disso. Ter o temor no coração é ter reverência e respeito ao Senhor. É entender que Deus não prova o pecado e que disciplina os filhos que o desobedecem. Por isso, se você seguir esses conselhos, a traição nunca fará parte da sua vida. A Bíblia diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Provérbios 28, 14. Agora sim, eu quero falar sobre os tais atos sexuais que são proibidos pela Bíblia. Primeiro, troca de casais. Pode até parecer estranho, mas essa prática é mais comum do que podemos imaginar. Funciona da seguinte maneira: os casais se reúnem em um local, lá tem relações sexuais com o cônjuge um do outro. Os praticantes afirmam que esse ato faz bem ao relacionamento, pois aumenta a confiança e a liberdade entre os cônjuges. Porém, isso nada mais do que é adultério. E nós sabemos que é um dos pecados que Deus mais odeia. Em Levítico 18 está escrito: não se deite com mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Levítico 18, 20. Além disso, esse pecado gera feridas profundas na alma. Futuramente acaba com a confiança e o respeito do casamento. 2. Segundo ato, sexo a 3. O sexo a 3 nada mais é do que quando o casal se envolve em uma relação sexual juntamente com uma outra terceira pessoa, com o consentimento dos dois. Algumas pessoas tentam defender seu desejo de fazer sexo a 3
afirmando que Jacó era casado com duas irmãs, Lia e Raquel. Porém, em nenhum momento a Bíblia diz que ele dormia com as duas mulheres ao mesmo tempo. Vamos que a poligamia foi permitida por um tempo para a nação de Israel, mas embora fosse permitida, Jesus afirmou que não era a perfeita vontade de Deus. Em Mateus 19, Jesus disse: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Ou seja, não existe espaço para outra pessoa em um casamento heterossexual. Terceiro ato, abuso sexual. Terceiro ato, abuso sexual. Nós crescemos com a ideia de que o abuso sexual só acontece quando um criminoso usa a força física para ter relações sexuais com outra pessoa, sem o seu consentimento. Mas isso não é verdade. Há também abuso dentro do casamento, que quando um dos cônjuges obriga o outro a fazer sexo com ele sem que a outra pessoa aceite. E quem comete esse tipo de pecado usa uma mensagem de 1 Coríntios 7 de forma errada para justificar o seu erro. Veja o que está escrito: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Ao retirar esse versículo do contexto, muitos homens acreditam que o corpo de sua esposa pertence somente a eles. Com isso, eles podem exigir sexo e têm todo o direito de forçá-la a fazer algo que elas não querem. Mas a Bíblia está falando sobre satisfazer o seu cônjuge e não em buscar apenas o seu próprio prazer. Quarto ato, a pornografia. Esses tipos de sexo que eu acabei de citar para você, que são bíblicos, que são proibidos na Bíblia, geralmente são estimulados pela pornografia. Muitos casais cristãos afirmam que assistem filmes pornográficos antes de sua relação sexual, para apimentar o relacionamento. Porém, por mais que os dois gostem disso, a pornografia continua sendo pecado. Ao ver filmes ou qualquer outro tipo de material pornográfico, o casal pode estar abrindo brechas para que o inimigo destrua o relacionamento. A Bíblia diz que devemos manter a pureza do casamento. Veja o que está escrito: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. E você pode estar se perguntando: e sobre o sexo oral ou o uso de brinquedos sexuais? Bem, por mais que a Bíblia não dê resposta definitiva, vocês devem analisar se ambos estão de acordo, pois se não se sentirem confortáveis em fazer algo, então não está certo. O mais importante é honrar a Deus e respeitar seu cônjuge. E vocês também devem analisar se isso vai fortalecer o relacionamento de vocês ou afastá-los um do outro. Quando algo não é claramente proibido por Deus, você deve julgar o que é permitido. Veja o que lhe diz a Bíblia. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, capítulo 3, versículo 21 e 22. E a respeito do sexo anal, isso é algo que o nosso corpo não foi feito para isso.
e os médicos alertam sobre as várias complicações e doenças que ele pode causar. Conclusão: como vimos, o sexo dentro do casamento não é pecado, não é sujo e não serve somente para a reprodução. Ele foi criado por Deus para nos dar prazer. E se você quer ser abençoado, fique longe de qualquer forma de promiscuidade, de coisas abomináveis que desagradam ao Senhor. Escolha viver conforme os princípios que Deus estabeleceu para a sua vida, e você será uma pessoa saudável e bem-sucedida e feliz. Amém? Vocês entenderam? As coisas que não é para fazer, as coisas que você pode fazer. Por exemplo, sexo oral. Se o casal, sexo oral e brinquedinhos. O que é brinquedinho? Aqueles coisinho, vibradorzinho, brinquedos. Se aquilo não te incomoda, não incomoda o seu cônjuge, você está tranquilo, o seu coração está tranquilo. Agora, quando você faz algo que você sente que não é legal, que não é bom, você vê que ele aqui no estudo fala até do sexo anal, né? Que, poxa, os médicos falam que pode dar doença. Por quê? Porque não se acha na Bíblia. Sim, está dizendo lá que alguns homens pecaram fazendo o curso errado do ato sexual. Mas não fala claramente. Mas se não traz bem-estar, traz doença, então não é bom para a gente. Devemos evitar, certo? Então é isso, pessoal. Esse é um tabu muito grande nas igrejas, mas um tabu que nós acabamos de quebrar. Sexo é alegria, sexo é saúde. Sexo no casamento do cristão é festa no céu. Porque só faz amor, sexo, o casal que está bem. Quando não está, não faz. Então toda vez que você está tendo uma relação com o seu cônjuge, você está realizando uma alegria para Deus. É sinal que vocês estão em comunhão e são uma carne só. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós terminamos o terceiro vídeo sobre o sexo. Pai, que todos que vejam esse vídeo entendam que tudo aqui, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E no sexo há coisas que não podem ser feitas por nós, que te adoramos e te servimos. Então, meu Pai, eu coloco a todos nas tuas mãos, para que essas palavras venham ser de efeito moral e de efeito sintético e sublime na vida de cada um deles. Eu abençoo a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu amo a sua vida. Eu amo você. Fiquem com Deus.